O debate político está tão sequestrado pela narrativa da denúncia fantasiosa ou denúncia iFood que ninguém está prestando atenção nas besteiras que o Lula continua falando e prejudicando o mercado brasileiro e afugentando investidores. Lula, seguindo o conselho do nosso herói Sidônio, deu mais uma entrevista hoje para uma rádio não sei aonde, e durante essa entrevista o Lula... Bom, vamos lá. Uma das coisas que está destruindo a economia no Brasil é a falta de confiança dos investidores, dos empresários, de que o Brasil não tem mais responsabilidade fiscal. Ou seja, o Brasil gasta muito mais do que arrecada, em contrapartida isso torna o Brasil um ambiente mais perigoso para investimento, com certeza vai aumentar os juros, e se o Brasil gasta mais do que arrecada, o governo vai tentar criar mais impostos e tributos para poder equilibrar a balança. Esse é um dos motivos principais do dólar ter explodido, do investimento ter ido embora, do Brasil estar em declínio aos olhos dos investidores internacionais e ter se tornado um ambiente tão hostil hoje. O que o Lula fez? O Lula dá uma entrevista e fala que não está nem aí para esse negócio de gasto, que o povo está muito preocupado com os gastos do governo, que não devia se preocupar. Assim, era a pior coisa que ele poderia falar, ele vai e fala hoje. Dá uma olhada. Desculpa, Clóvis, isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Nós temos uma experiência muito rica nisso. Ele está falando que é uma bobagem a questão de controle de gastos, tá? Você vê que nós ouvimos esse ano inteiro a discussão, déficit fiscal, o governo está gastando muito. As estatais estão com rombo recorde, o Brasil está com rombo sim, nós estamos com recorde de endividamento, mas para ele isso é bobeira. O que aconteceu no final do ano? O déficit fiscal foi 0,09%. 0,09% é zero. Não foi 0,09%, tá? Foi 0,9%, mas na verdade isso não é real, isso aí é uma fabricação do governo, pegando dívidas do ano desse ano e jogando para o ano anterior. É o que ele sempre faz, né? Aquela coisa que chama fabricar os livros. Para você poder escrever 0,9, tem mais 0 do que 9. Então, porque sabe o que acontece, Clóvis? Ninguém tem mais responsabilidade em fazer as coisas acontecer de forma correta do que eu. Assim como não existe alma mais honesta no mundo do que ele. Eu aprendi economia com a mulher analfabeta. E que ela falava, meu filho, você não pode gastar o que você não tem. Se você for gastar alguma coisa que você não tem, é para construir um ativo que vai melhorar o seu patrimônio. Cara, mentir usando o nome da mãe dessa maneira é uma das coisas mais perversas que uma pessoa pode fazer. Primeiro ele fala que a mãe dele é analfabeta, depois ela fala em ativo, patrimônio. Nossa senhora, como é que mente usando a mãe desse jeito, cara? Ora, se você vai fazer uma dívida para comprar uma casa, tudo bem. Se você vai fazer uma dívida para comprar um aparelho para sua casa, tudo bem, um aparelho doméstico. Mas você não pode gastar à toa. Na Presidência da República, você tem que fazer a mesma coisa, você não pode gastar aquilo que você não tem, e você só pode se endividar para fazer um ativo que vai melhorar a vida do povo brasileiro. Lei Rouanet, 30 bilhões para a Lei Rouanet foi um investimento para melhorar a vida do povo brasileiro. Jogar o Correios e a Petrobras, quase que a falência também melhorou a vida do povo brasileiro. Esse cara não tem cabimento, não. Eu não estou governando pela primeira vez. Eu fui um presidente que fez superávit de 4,25% nesse país. Eu fui um presidente que... Na época que, dentre os países emergentes, o Brasil foi o que menos cresceu. Naquela época estava tendo o boom das commodities, tá? Paguei o FMI. Eu fui um presidente que fez uma reserva de 370 bilhões de dólares, coisa que o Brasil não tinha. Então, quando eu vejo alguns setores, alguns especialistas falar de déficit de gasto do governo, ele está sendo irresponsável. Possivelmente ele queira viver de especulação. E nós não vamos permitir. Porque se tem alguém nesse país que quer cuidar corretamente da economia, é o ministro Fernando Haddad. Ah, e o ovo, e a picanha, e o café, e o azeite, e a gasolina, e o aluguel. Como é que fica isso aí? Tá cuidando muito bem não, hein? Se tem uma pessoa que quer cuidar, sabe, do déficit fiscal zero, sou eu. Mas a gente não vai ser responsável de fazer o povo pobre se sacrificar. O povo pobre não está conseguindo comprar carne nem ovo, Lula, porque você não tem respeito aos gastos. Não vai ter responsável de prejudicar quem já é prejudicado historicamente na vida. É por isso que eu digo sempre, quando for falar de educação, não fale em gasto. Eu estou fazendo mais 6 institutos federais na Bahia, no Rio de Janeiro. De 51, eu e o Dilma fizemos 29 e agora eu vou fazer mais 6.
Isso que ele faz é o seguinte, ele pega prédios capengas, vai lá e coloca o nome de instituto, mas não tem condição, não tem verba para colocar os professores, para colocar a parte administrativa, é só para jogar para a imprensa e ficar falando essas besteiras na entrevista. Tá? Significa que nós vamos fazer 35, sabe, institutos federais no Rio de Janeiro. E tem o maior... Isso aqui é outra. Bom, Lula dá uma entrevista hoje falando que não tá nem aí para esse negócio de conter os gastos, que vai continuar gastando mesmo, porque o gasto é o investimento. A Bolívia, Venezuela, Cuba, tá na mesma situação. Não, a Venezuela é exatamente a mesma coisa. Não, isso não é gasto, é investimento. Investimento que você está investindo na miséria, você quer transformar o país numa miséria. Assim, isso passou despercebido, porque como o debate hoje está sequestrado, né, ou a imprensa está tentando sequestrar o debate, por conta dessa denúncia que tem o valor de um papel higiênico usado, essa fala do Lula passou despercebido, a não ser para o mercado. Para as pessoas que investem, para quem gera emprego, para quem pode trazer capital para o Brasil, essa fala chegou até eles. E mais uma vez, Lula prega mais um prego no nosso caixão.